Olá! No programa de hoje falaremos sobre o curso de História e seus projetos de extensão. Não percam, a TV Unesp está no ar. O curso de História da Unesp de Assis foi criado em 1963, com o intuito de suprir a falta de profissionais da área na região. Para ingressar no curso, é preciso passar pelo vestibular de fim de ano da Unesp, que oferece 45 vagas para o período da manhã e 45 para o período da noite. E que no ano de 2015 contou com uma concorrência de 4 candidatos por vaga. Tendo uma duração de 4 anos, os alunos ingressantes têm diversas oportunidades para participar de projetos de extensão, projetos de iniciação científica, com bolsa pelo CNPq e pela FAPESP, além de estágios em escolas públicas e particulares da cidade. O campus também oferece eventos, cursos e visitas a museus da região. Para os egressos, há os cursos de mestrado e doutorado em História, renomado nacionalmente por sua diversidade do quadro docente e qualidade nas pesquisas desenvolvidas. A infraestrutura oferecida aos estudantes inclui os laboratórios de informática, a biblioteca, que é reconhecida por sua qualidade e atualização, e o restaurante universitário, que oferece alimentação aos estudantes e funcionários por um preço mais acessível. Também está disponível para os alunos do curso o CEDAP, Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, que desempenha um papel fundamental enquanto laboratório para os graduandos e pós-graduandos, reunindo diversos tipos de fontes para a pesquisa histórica, como jornais, documentos públicos e particulares, fotografias, microfilmes e também depoimentos orais gravados. No Departamento de História, existem núcleos e grupos de estudo e pesquisa, nos quais participam professores, alunos da pós-graduação e da graduação. Com isso, o aluno pode aprofundar seus conhecimentos na área de seu interesse. Entrevistaremos agora a professora Andrea Dorini Rossi, vice-coordenadora do curso de História. Acompanhe! Professora Andrea, qual o objetivo do curso de História da Unesp de Assis na formação dos alunos? O objetivo do curso de História é, primeiro, formar docentes que venham atuar na educação básica, seja no ensino público, seja no ensino privado. Esse é o principal objetivo do nosso curso, já que o curso é uma licenciatura em História. Mas nós não excluímos o processo de formação do pesquisador, porque na concepção do curso de História da FCL ou da Unesp Assis, nós pensamos que não existe professor que não seja um pesquisador. Então, pensar a formação de um professor é pensar a formação de um pesquisador em História. Então, o principal objetivo do curso de licenciatura de História da Unesp Assis é formar um professor que seja também um pesquisador na sua área de atuação. Porque para que ele seja um professor na rede pública ou na rede particular, que venha atuar na educação básica, ele tem que saber trabalhar com documentos, o que é um conhecimento histórico, construção do discurso histórico, atuar mesmo como um pesquisador para que leve uma visão crítica para a educação básica sobre a história. E qual o diferencial do curso de História da Unesp de Assis perante os demais do estado de São Paulo?
Bem, como o nosso objetivo é formar um professor pesquisador, embora nós, na Unesp Assis, tenhamos um curso que tenha uma única habilitação, que é a habilitação para a licenciatura, nós temos embutido na estrutura do curso a formação de um bacharel, embora nós não tenhamos habilitação para bacharel. Por quê? Porque nós entendemos que para atuar no campo de trabalho como historiador, que é basicamente a atuação de um bacharel em história, né, ele pode ser um licenciado, porque o conhecimento que o licenciado tem para atuar em outros espaços no mercado de trabalho, como museus, como arquivos, como assessorias ou consultorias históricas, todos esses diferenciais acabam tendo como base de formação no nosso curso em algumas disciplinas, como disciplinas de patrimônio, patrimônio, acervos e coleções, como disciplinas de fontes. Nós temos recursos na unidade que proporcionam o desenvolvimento na prática, da formação desses alunos, como o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, que é o CEDAP. Nós temos grupos de pesquisas de várias áreas que também proporcionam a formação de um pesquisador. Então, nós entendemos que o nosso diferencial embora nós atuemos para formar um professor, nós damos possibilidade para que o aluno saia daqui um pesquisador em história, além das experiências que ele vai ter também na rede pública através de estágios e de projetos vinculados à formação de docência, como é o projeto do PIBID. Quais são os projetos do curso para os próximos anos? O curso de História para os próximos anos, ele vai ter uma continuidade de mudanças. Na verdade, desde 2012, nós temos planejado algumas reestruturações na construção da grade curricular ou da matriz curricular do curso de História. A partir de 2012, foram inseridas algumas disciplinas que realmente visavam a formação na prática curricular de pesquisador e de professores. Então, a partir dessas mudanças, atualmente nós estamos passando por uma reformulação, até como uma exigência do Conselho Estadual da Educação para atender às necessidades institucionais e regulamentares para um curso de licenciatura. Então, atualmente o curso passa por algumas reformulações e para os próximos anos nós pretendemos alcançar o objetivo final, que é, primeiro, a atualização do curso para uma regulamentação que existe do Conselho Estadual, mas também atender às exigências da nossa comunidade, da comunidade que procura o curso de História de Assis para uma formação. Então, além dessa adequação, na reestruturação do curso, nós pretendemos ampliar a atuação a partir dos grupos de pesquisas e principalmente em ações e projetos que visem uma aproximação com escolas da educação básica, e também com parcerias ou com propostas de pesquisas a partir de projetos de extensão que nós temos vinculados ao curso de História, que seriam a formação complementar do aluno para atuar não só na educação básica, mas em outras áreas. E no próximo bloco falaremos sobre os projetos de extensão que o curso de História tem a oferecer à comunidade. Não deixem de conferir. A Contemporânea Empresa Júnior de História foi criada em 2011 a partir de uma iniciativa de alunos do curso e consiste numa estratégia de ensino e aprendizagem amplamente difundida em universidades nacionais e estrangeiras. A Empresa Júnior abre novas possibilidades de atuação profissional para os alunos de História, quebrando com o senso comum de que os formandos no curso só podem atuar como professores. A Contemporânea é a única empresa júnior de História do Brasil, sendo pioneira nas atividades que exerce, tendo 14 estudantes como participantes, entre diretores, trainees e membros efetivos,
além da professora Andréia Dorini como coordenadora do projeto. Entrevistaremos agora os diretores de cada departamento da empresa Júnior. Wellison, explique-nos um pouco como funciona o seu departamento. Bom, meu departamento de marketing, ele tem como objetivo promover a imagem da empresa, né? Dentro do curso e fora dele. Eu trabalho junto com os outros departamentos, então a gente tem uma certa interação. Eu preciso saber o que está acontecendo nos outros departamentos para mim conseguir achar um jeito de transmitir uma coisa mais sólida, uma coisa mais clara, quando eu vou fazer um pôster, um logo ou alguma coisa que envolva a empresa. Bom, meu departamento seria mais ou menos isso. Fazer logos, o site, movimentar a página do Facebook, fazer o pôster. E também a gente trabalha junto com eventos, por exemplo, que acontece aqui na Unesp Assis, onde a empresa também tem como ajuda a fazer esses posters também junto com o departamento de marketing. O meu departamento é o departamento de projetos. O objetivo é desenvolvimento de projetos dentro e fora do curso, bem como dentro e fora da faculdade, para a pesquisa de novas áreas de atuação do historiador, principalmente. Nós temos o projeto da arqueologia urbana, que vai mexer com a pesquisa histórica usando resíduos sólidos, em parceria com a Associação de Catadores de Assis. Nós também temos um projeto de curso de extensão com a temática do meio ambiente e crise hídrica no estado de São Paulo, que vai analisar os efeitos ambientais do desenvolvimento industrial e urbano no estado de São Paulo e a crise hídrica que atualmente afeta o estado. Nós também temos um projeto de construção do conteúdo do site, isso em conjunto com o departamento de marketing. E, por exemplo, também a criação de um centro de discussão e debate de temas variados, como um laboratório intelectual para a empresa. Eu sou do departamento administrativo financeiro e nós cuidamos de toda a rotatividade de dinheiro da empresa, juntamente com o departamento de eventos, que nós cuidamos dos caixas. E todo o caixa ele é redirecionado para outro evento, porque nós não guardamos esse dinheiro. Também fazemos a realização de atas, porque todas as reuniões precisam ser escritas para a gente poder confirmar que aquilo aconteceu de verdade. E também organizamos toda a documentação da empresa. Então, eu sou responsável pelo departamento de eventos e a gente promove eventos em nome da Contemporânea, da empresa Júnior de História. E fazemos eventos principalmente para os alunos de História, mas também os nossos eventos também englobam alunos de outras matérias. A gente está sendo responsável pelo Histobio, que é um evento em parceria com a CIB Júnior, que é a empresa júnior de ciências biológicas. E nesse evento, o tema desse evento vai ser racismo, e vamos convidar professores de História e Biologia para falar sobre esse evento esse ano. E no próximo bloco, falaremos sobre o projeto Clippings da Editora Abril. Não saia daí! Em 2011, o SEDAP recebeu, em forma de doação, todo o acervo de clippings da Editora Abril, que são recortes de revistas de determinadas personalidades intelectuais e empresas. Esses recortes começam em 1950 e vão até meados dos anos 90. O material está organizado em 3 subgrupos: assuntos de A a Z, empresas e personalidades. O presente projeto tem por objetivo iniciar o trabalho com o último subgrupo citado, o das personalidades, que é composto por 5.999 indivíduos. Entrevistamos a professora Tânia Regina de Luca, que é coordenadora do projeto e que nos contou um pouco mais sobre o seu andamento. Acompanhe! Professora Tânia, qual é a finalidade do projeto? Então, esse projeto que chama Clipping da Editora Abril, para você entender a finalidade, é bom primeiro a gente entender como é que a gente tem esse acervo.
né? Então, a Editora Abril é uma das maiores editoras, não só do país, mas da América Latina. Ela é um grande conglomerado que chega ao Brasil e faz muito sucesso lançando os personagens da Disney. É assim que ela fica famosa, lançando o Pato Donald. E depois ela vai se transformar na principal editora do Brasil, editando revistas como a Cláudia e toda uma série de revistas femininas, a Veja, que até hoje é a maior revista de circulação de informação nacional, por exemplo, as pessoas que gostam de carro, né? Quatro Rodas, que é uma revista que também ela lança. Então, a Editora Abril, ela começou a organizar o seu clipping. O que é um clipping? Vocês que trabalham no jornalismo devem saber muito bem, né? Não é só um clipping do que saía publicado sobre a Editora Abril, mas ela começa a organizar pastas com informações sobre os assuntos mais variados, que ela poderia usar para fazer as suas próprias revistas. Então, por exemplo, notícias políticas, assassinatos importantes que ficaram famosos, enfim, todos os assuntos na política, na economia, sobre personalidades. Eles começam a ter um setor dentro da Editora Abril para coletar essas informações em jornais do Brasil e do exterior. Então, ao longo de décadas, ela ficou com um material enorme, que são recortes de jornais selecionados e organizados. Muito bem. Com o tempo, ela quis se livrar desse material, ela digitalizou e quis disponibilizar. A Unesp ficou sabendo disso, entrou em contato com a Editora Abril e manifestou o seu interesse em ter esse material para ela. Então, a Abril nos doou o material sem custo nenhum e ele é um material único, porque ele tem a história do Brasil, do mundo, das principais personalidades, com um recorte muito claro. Aquilo que a Editora Abril considerou importante guardar. Então, qual é o objetivo do projeto? Só agora eu posso responder a sua pergunta, né? O objetivo do projeto é a gente fazer descritores rigorosos para todo esse material. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Você pode estar interessado em saber a respeito das diretas já, né? A Editora Abril colecionou uma série de reportagens a respeito das diretas já que saíram em jornais do Brasil todo. Então, se você pegar essa pasta lá, você terá já organizado grande parte do que saiu na mídia sobre as diretas já. Ou uma outra aluna minha que está interessada em estudar os linchamentos. Então, os linchamentos no Brasil, eles crescem a partir dos anos 70. Então, você tem uma pasta para casos de linchamento, ou seja, o potencial desse material é infinito, porque você tem personalidades, acontecimentos, empresas, países, quase tudo que aconteceu no mundo, desde os anos 50, você tem organizado nesse material. Então, claro que nós não podemos fazer tudo, nós estamos trabalhando com o módulo personalidades. E dentro de personalidades, nós escolhemos intelectuais. Então, se for só um jogador de futebol, nem que a gente ame futebol, nós não vamos estudar. Mas se for um jogador de futebol que liderou um movimento, né, e que interessa, que tem um sentido político, ele entra na nossa categoria de intelectual. Então, nós estamos estudando cineastas, atores que tiveram um papel importante na época da ditadura, filósofos, enfim, todos os nomes de personalidades. Estamos agora na letra B, porque são muitas pastas, é muita coisa, e tudo que a gente organiza está online no site do CEDAP, organizado. Então você vai ver, bom, eu quero saber sobre o Jean-Paul Sartre. O que tem sobre o Sartre? Então você vai ter uma pequena biografia do Sartre, que os alunos organizam, uma descrição, quantos materiais tem sobre o Sartre. Um artigo, 2, 10, 20, vai estar descrito lá, aonde foi publicado, quando e qual é o assunto que tem dentro do artigo. Então, esse é o objetivo. A gente brinca aqui que os alunos que começaram, quando eles estiverem velhinhos, com quase 70 anos, talvez a gente esteja acabando, porque é muito serviço. E quais são as contribuições que o projeto Clippings da Editora Abril oferece ao acervo do CEDAP? Então, você veja, já pelo que eu falei, é um acervo único, quer dizer, ninguém tem esse acervo no Brasil. Então, a Unesp tem a possibilidade de ter um acervo
só nós temos, mas ninguém tem, mas ninguém vai poder ter, né? Porque é o que Abril doou para a gente. Então, é um acervo único que permite muitas pesquisas, seja para dar aula na graduação. Você pode usar esse material para dar aula de quase todas as disciplinas que tratem de assuntos contemporâneos. Claro que de história antiga a gente não vai ter muita coisa, mas de história contemporânea, acontecimentos contemporâneos importantes no Brasil e no mundo, você pode usar esse material para dar aula, por exemplo. Você pode fazer pesquisa na pós-graduação com esse material. Você pode fazer projetos de iniciação científica. Além do que, a gente disponibiliza para qualquer pessoa que tenha acesso à internet e que leia português, informações organizadas sobre esse material. Então, o alcance dele social é grande. E como tem sido o desenvolvimento desse projeto e em que fase ele está? Então, como eu disse a você, o projeto é longo, né? Nós estamos trabalhando só com personalidades. E aí, o que a gente fez? Dentro de personalidades, a gente está trabalhando com a ordem alfabética, né? Então, por exemplo, para te dar um exemplo concreto, o Silvio Santos está na nossa lista, porque o sobrenome dele qual é? Não é Santos, né? É com A, né? Abravanel. Então, ele, por exemplo, é uma personalidade que tem uma importância política grande, não só é um homem de comunicação, mas foi candidato a cargos públicos, né? Tem uma importância enorme, tem uma rede de comunicação na sua mão. O que Abril selecionou de alguém que seria até seu concorrente? Porque Abril chegou a competir por um canal de televisão, né? Então, você tem ali uma explicação de tudo que tem sobre ele nessas pastas. E a gente está o quê? Nós acabamos a letra A, eu te citei o Silvio Santos como um exemplo, mas nós estamos na letra B e fazendo esse corte. Nós estamos tirando os políticos, os atletas, os padres, a menos que foi uma liderança durante o período da ditadura. Se ele tem uma posição pública, a gente coloca na nossa amostra, né? A ideia é que a gente consiga, a cada ano, terminar uma ou duas letras do alfabeto, porque é muita gente, são muitas pastas, né? E se vocês entrarem no site do SEDAP, vocês podem ter acesso, o nosso primeiro catálogo com a letra A tem 500 páginas, para você ter ideia do tamanho do trabalho, né? E na introdução a gente divide. Por exemplo, nós temos gráficos, quais são os gêneros? Quantos homens e quantas mulheres a gente tem? A gente tem uma divisão por profissão. Quantos são professores, filósofos, artistas, cineastas, fotógrafos? Está tudo dividido. E quem a gente deixou de fora? A gente também mostra quantos a gente deixou de fora e qual é a profissão. Então, se você está interessado em político, você já sabe qual é o peso dos políticos na letra A. Um dia a gente chega na letra Z, né? Mas vai demorar. O Centro de Estudos e Pesquisas Plinianos é um projeto de extensão que visa a criação de um banco de dados e fontes na língua latina transcritas e traduzidas para a língua portuguesa. Essa base documental será composta das fontes para a pesquisa histórica relacionada a Plínio, o Jovem. O projeto visa transcrever, traduzir e publicar as fontes para o português, assim como incentivar e publicar resultados de pesquisas sobre esses autores para pesquisadores de estudos clássicos em nível de graduação e pós-graduação. O outro objetivo do projeto é criar um centro fomentador de pesquisa em estudos latinos do Principado Romano, nos seus 2 primeiros séculos, a partir do estudo acadêmico e científico. Entrevistaremos agora a coordenadora deste projeto, a professora Andrea Dorini Rossi, e Flávio Vernaschi, aluno do curso de História e bolsista do projeto. O projeto de extensão é denominado CPEP, que significa Centro de Pesquisas e Estudos Plinianos. Ele tem como proposta organizar a documentação de um autor romano, de um senador romano chamado Plínio o Jovem. Essa documentação ela é composta por 368 cartas
mais um texto laudatório denominado Panegírico de Trajano, que Plínio escreve e faz um discurso de agradecimento a Trajano, que é o imperador Trajano, por ter sido indicado como cônsul numa província chamada Bitínia. Essa documentação ela é importante para o historiador da antiguidade, para o estudioso clássico, porque ela permite que nós possamos entender o cotidiano desse mundo romano, entender os mecanismos de organização política, né, as tramas políticas, as negociações políticas entre a elite romana. Também é possível estudarmos questões privadas, como a administração das terras, questões de propriedade de escravos, ou mesmo libertação dos escravos, né? Possibilitar entender como a cidadania também era concedida. São vários temas possíveis de serem estudados nessa documentação. Papel da mulher, papel do homem, entender a questão das interlocuções, porque esse autor ele também escreve para outros autores do período, como Tácito e Suetônio. Ele faz referência a outros autores como Quintiliano, como Marcial, como Juvenal. Enfim, é possível, a partir da documentação pliniana, entender um pouco da malha discursiva que está presente na organização da literatura, que é identificado como literatura trajânica, porque é constituída a partir de uma referência de governo, que é o imperador Trajano, e que permite ao historiador entender o pensamento dessa sociedade romana no final do primeiro século e início do segundo século depois de Cristo. É importante entender que essa documentação ela não está disponível em português de forma integral. Então, a proposta desse projeto é justamente tornar disponível essa documentação para a língua portuguesa. A documentação pliniana ela está disponível na língua latina e algumas edições bilíngues, língua latina e francesa ou língua latina e inglês. O que acontece é que nós temos muitas dificuldades em disponibilizar essa documentação, principalmente para alunos de graduação, que ainda não conseguem estudar a documentação a partir das suas apresentações originais, principalmente da língua latina. Então, o projeto de extensão do CPEP, do Centro de Pesquisa e Estudos Plinianos, ele tem como proposta formar um banco de dados em que, de forma online, os pesquisadores possam acessar essa documentação em língua latina, em língua inglesa ou francesa e, principalmente, em língua portuguesa. É um trabalho muito moroso que exige muito cuidado, porque traduzir essa documentação para o português significa fazer adequações, principalmente culturais, para que se tenha um entendimento da mensagem que a documentação traz. Então, a proposta do projeto é formar um banco de dados, formar um portal online para que essa documentação esteja disponível não só para pesquisadores brasileiros, mas para qualquer país luso-falante, já que ele estará disponível na internet. Então, qualquer pessoa que fale o português e tenha dificuldade de acesso a essa documentação, poderá ter acesso à documentação pliniana e também a seu correspondente em latim, para que ele possa futuramente desenvolver pesquisas a respeito dessa documentação e do Principado Romano. Bom, eu estou ajudando a realizar o processo de tradução da documentação pliniana. Especificamente, nesse momento, eu trabalho com o livro 10, que é a obra de Plínio dividida em livros. Eu estou trabalhando com o livro 10, que trata da correspondência burocrática entre Plínio, o jovem, e o imperador Trajano.
que é tido pelo Plínio como o modelo do imperador perfeito. Tanto no panegírico de Trajano, o célebre panegírico de Trajano, ele se refere ao imperador como Optimus Princeps, sendo o príncipe perfeito, basicamente. E nas cartas, elas são escritas em linguagem extremamente laudatória, extremamente polida, para se dirigir ao imperador. Ele trata de assuntos diversos, especialmente pedidos que precisam do consentimento do imperador. Então é interessante notar nessa correspondência o que exatamente, por exemplo, o que exatamente dentro da burocracia romana podia ser apelado diretamente ao princeps. Ou ainda as características que Plínio elege como sendo representativas do imperador ideal. Que existe em toda a obra do Plínio existe essa preocupação de formar um ideal do que seria o imperador perfeito, que ele elege como sendo, por fim, o Trajano. É também interessante notar as formas como ele trata Trajano nas cartas, a maneira como ele se dirige, os adjetivos que ele usa, de excelência, graça, sagrado, como também uma forma de encontrar essa ritualística em volta do imperador romano. Hoje apresentamos para você o primeiro de uma série de programas que faremos sobre os cursos e os projetos de extensão que são oferecidos no campus de Assis. Não se esqueça de acessar o nosso site www.assis.unesp.br/TVUnesp para poder assistir a esta e todas as nossas produções. A TV Unesp vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!